Oiê, Milene por aqui. E esse episódio do Autocompaixão, Olhar Além, vai um pouquinho pegando o gancho do último episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre ação, né? Na verdade, a gente vai pegar alguns ganchos aqui dos episódios passados. Então, eu falei no último episódio, comentei um pouquinho sobre a animação, né? O Flow. Essa animação aí que ganhou o Oscar 2025. E, né, de como é interessante o desenrolar ali, né, das questões. Então, dá uma olhadinha lá se você tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais. Mas é uma coisa ali que eu, né, depois fiquei lembrando também do flow, das ações, né? Então, assim, a gente fala que é compassivo, que não é empatia, porque existe ação, né? A empatia, ela não implica ação. A compaixão, sim, sempre tem um nível de ação, ainda que seja uma intenção um pouco mais, né, disposta ali ou efetivamente alguma ação. Então, dentro dessa intenção, por exemplo, poderia ser uma oração, né, alguma coisa que acaba sendo realizada em prol do outro. Quando a gente fala em autocompaixão, a gente, né, tá falando em nosso prol. Então, por isso que existem muitas práticas, né, de meditação, contemplativas, prática das frases de bondade amorosa, práticas também de autocuidado, fazem parte desse aspecto autocompassivo. E essas ações que existem ali dos animais na animação, no filme, também me remetem muito ao que eu falei aqui já em outro episódio, que foi sobre autocompaixão e não ação, né? Que é esse conceito de Wu Wei, não ação. Na verdade, não é que não exista uma ação, mas que existe uma ação sem intenção. E aí a gente tem que mergulhar na palavra intenção aí também para a gente poder entender. Então a gente também vai falar bastante em intenções, então, só que essas intenções, elas não são intenções amarradas, né? Elas são intenções simples, então a gente deseja que o outro seja feliz, a gente deseja ajudar, né, de alguma maneira, é uma intenção simples. A elaboração que a gente costuma fazer das intenções, né, aquilo que vai se enredando em uma coisa em outra, aquela elaboração mental toda linkada, né, que a gente quer atingir um objetivo X. E esse objetivo X está ligado normalmente a um tipo de favorecimento. Então, ele é um enredamento que tem uma trilha autocentrada. Então, esse movimento mais instintivo que a gente nota ali no flow é muito interessante, como ação compassiva e essa ação que tem sabedoria, e essa sabedoria natural, essa sabedoria Wu Wei, né, da não ação, porque é ação sem ação. São ações instintivas, né, observadas ali pelos animais a partir do que eles estão vivendo em comum, no sofrimento que eles estão passando, do movimento que eles vão sentindo, percebendo. Eles são animais diferentes, né? Não sei quando aparece ali os cachorros e os outros cachorros, os lêmures, né? Aparece e os outros companheiros ali em algumas cenas, mas a convivência ali, né, entre os personagens que vão formar vínculo, eles não são da mesma espécie, mas eles acabam reconhecendo entre eles essa empatia, esse sofrimento em comum pelo qual eles estão passando e essa certa afetividade que vai se desenrolando. Então é como se fosse uma percepção praticamente
de humanidade em comum, humanidade compartilhada, que é um dos pilares da autocompaixão. Claro, ali não é humanidade, ali então, é uma, né, são animais, então dessa animalidade ali em comum, digamos, e que se enrola dentro desses instintos, dessa inteligência. Então a ação, né, dentro da autocompaixão, ela precisa caminhar com uma certa sabedoria. Por isso que eu quis falar, trazer aqui o Whey, porque para mim ele remete a essa sabedoria. Então tem um momento ali, né? Claro, os animais não têm esse repertório mental, esse repertório intencional, todo linkado, autocentrado que existe em nós. E aí fica mais fácil, né? É interessante observar ali no filme também, né, que a gente vai ver alguns animais ali, alguns momentos, onde os animais estão nem aí pro outro, né? Eles não estão nessa percepção, né? Eles estão dentro da tribo deles ali, né? Então, tem uma parte ali dos lêmures, que eles estão ali meio querendo ficar na sua, entre eles. Tem uma parte ali dos cachorros, né? Então, algumas coisas elas vão, né? A gente percebe isso, né, na vida também, né? Aqueles clãs fechados, né? Aquelas tribos ali que estão dentro do seu conforto, que não estão parece que não estão observando tanto esse sofrimento e o sofrimento do outro. Parece que não existe um reconhecimento, né? E elas vão se fortalecendo ali dentro do seu clã, né? A gente vê isso muito em muitos cenários políticos, por exemplo, cenários sociais, alguns cenários familiares, onde a defesa daquele grupo, né, daquele clã, vai se tornando muito forte. E aí acaba derrotando os diferentes, né? Os que não pertencem àquele clã, né? Às vezes aquela ideologia, enfim. Fui para um outro assunto aqui. Mas voltando à questão da ação, então é isso, né? E às vezes eu já vivi isso, né? Dentro de uma ação, foi um momento até muito particular, muito interessante, porque eu estava até de posse nesse dia de um dos livros, porque eu ia emprestar esse livro para a pessoa, que chama Um Coração Sem Medo, um livro do Thupten Jinpa. Inclusive, depois eu cheguei a fazer o curso, né, de compaixão, né, do CCT. E, enfim, né, eu estava de posse do livro fisicamente nesse dia. E foi uma situação onde eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha vários pressentimentos, vários avisos que alguma coisa não legal aconteceria, mas eu não sabia o que. Mas eu tinha ao mesmo tempo bastante confiança, inclusive na própria pessoa relacionada a essa situação. E aí, em um dado momento, eu só pensei o seguinte: independente de qualquer coisa, eu intenciono aqui, eu só sei que eu quero ajudar. E eu acho que isso foi muito marcante, né? Porque para mim foi a ação compassiva. E tudo se deu muito bem, né? Além, né, do que talvez seria. As coisas, né, aconteceram do jeito que provavelmente teriam que acontecer, mas dentro de um aspecto muito bonito, muito favorável àquele momento. Então houve um aspecto decisivo ali, mas muito amparado, muito amoroso.
Foi uma lição de vida também, esse acontecimento, né? Que praticar, né, de fato, a compaixão. Então essa, né, intenção foi uma intenção simples, porém muito poderosa, né? Porque nós somos muito limitados, então a gente não tem, claro, uma observação maior de todos os aspectos. Mas talvez eu tenha me ligado nesse momento ao coração da compaixão. E aí se realizam, né, todas as benesses aí da vida. É isso, queria falar um pouquinho então, né, dessa diferença das ações, né, mas como também intenções podem ser poderosas, que a gente siga no caminho da sabedoria, para que a gente consiga lucidez dentro desse caminho. Até o próximo episódio.